Amém. Glória a Deus. Estava aqui profetizando na vida de alguns, né, que ainda tem um ano, né, para o encontro de casais, né? Então estou profetizando que alguns estarão lá também. Amém. Até lá Deus vai mandar as bênçãos aí em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Amém. Amém. Que bom. Estava profetizando a vida de um aqui do louvor, mas já saiu já. Repreendeu em nome de Jesus. Foi não. Amém. Estava colocando. Estou meio cansado, chega uma idade assim, a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ontem, depois da decepção da Copa, voltei a jogar futebol, né? Então vi que ainda tem uma chance de jogar na seleção brasileira, né? Joguei ontem lá, fui bem. Joguei mais tempo que o Neymar, né? Mais tempo que o Neymar eu joguei ontem. Joguei 20 minutos. Eu joguei mais que o Neymar, né? Brincadeiras à parte, hoje eu gostaria de... Acho que eu comentei isso numa quinta-feira. Eu tenho uma preocupação em relação ao Evangelho de Cristo. Não sei se vocês pensam assim, mas eu entendo que nós precisamos voltar ao Evangelho simples e profundo de Jesus. Precisamos voltar às nossas origens, aos Evangelhos de Cristo. Por isso eu gostaria de meditar sobre princípios inegociáveis de quem? De Jesus. Então, é um texto só, já colocou aqui, ia falar para ver se vocês sabiam, né? Mas já colocaram aqui, né? Então vamos ler esse texto bem conhecido. Vamos lá? 1, 2, 3. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É um texto conhecido. O livro do Evangelho de João é muito utilizado para a evangelização. Talvez muitos de vocês aqui foram evangelizados com textos, né, do Evangelho de João. Nós temos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E esses textos, eu falei isso na quinta-feira, parece que os pregadores não querem mais pregar. Porque é muito raso esse Jesus aí. E a gente começa a pregar um monte de filosofias, sociologia, não que isso seja errado. Mas eu entendo que não há nenhuma autoridade maior na vida de um cristão do que a palavra de Jesus. Todas as outras coisas estão submissas às palavras de Jesus. E esse versículo aqui ocorre na última ceia, né, onde Jesus estava preparando os seus discípulos para a sua morte e ressurreição e partida para o céu. E se você olhar todo o contexto, Tomé estava perguntando onde era o caminho, né? Quem era o caminho, e Jesus fez esta afirmação. Então, se você olhar, Jesus sempre falou para os seus discípulos que um dia iria cumprir sua missão, que ele iria morrer e ressuscitar. Eu gostaria de pensar nesse texto, porque é um texto simples, que todos decoram, sabem de cor, só que a gente vive um tempo de tanto relativismo, subjetividade, né? Informações de todos os assuntos na internet, todo mundo agora é o sabidão, sabe tudo. Às vezes você está pregando aqui, já está a pessoa vendo se seu esboço é da IA, o meu não é não, pode procurar, viu? Só algumas informaçõezinhas que a gente acrescenta, né? Mas a gente já fica procurando informação para questionar. Então a gente vive um tempo de muitas informações, porém muitas informações também rasas, sem profundidade. E hoje é igual eu falo, se um pastor pregar João, né? João 3,16, dependendo do pastor, nossa, esse pastor não tem o que pregar. Agora, se ele tiver nome, nossa, que profundidade, né? Que palavra maravilhosa. Por quê? É exatamente hoje as pessoas não estão mais preocupadas o que tem sido pregado, mas quem tem pregado. Mas a autoridade não é quem prega. A autoridade é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a autoridade. Então, dentro de todo esse contexto, né? Eu entendo que para um cristão, um seguidor de Cristo, de fato, né, e não apenas de uma religião, há princípios que o próprio Jesus destacou a respeito dele. Então, as palavras de Jesus a seu respeito jamais podem ser negociadas pelos seus seguidores. As palavras de Jesus, elas jamais podem ser negociadas com qualquer outro tipo de informação, de filosofia, sociologia, porque a palavra de Jesus, ela é a autoridade. Então vamos lá, o primeiro princípio,
para que possamos compreender primeiro o contexto. Jesus disse que ele é o quê? Jesus é o único caminho. Não há atalhos e nem outros caminhos para Deus. Quantos aqui já ouviram? Todos os caminhos levam para Deus. Já ouvimos isso? O importante é que todos os caminhos levam para Deus. Isso é uma informação mentirosa, segundo a Bíblia, né? Conforme a crença de cada um. Lembrando que eu estou falando dentro de um contexto cristão. Agora, olha só, por que Jesus disse que ele era o único caminho, a verdade e a vida? Jesus estava dizendo que ele era o único intermediador entre Deus e o homem. Isso parece-me até que virou jargão no nosso meio, mas na prática não é assim. Nenhuma religião, nenhuma denominação ou igreja pode ser intermediadora entre Deus e o homem. Vou dar um exemplo desse tempo aqui, né? O pessoal, negócio de Copa, discutindo aí, falaram assim, e se Jesus voltar na hora do jogo? Nenhum problema, quem ia subir, porque para subir você não depende de estar sentado no templo. Porque quem salva o homem é Jesus, não é a igreja. Aliás, isso aqui é um templo, não é a igreja. Igreja somos nós, amém? Se Jesus voltar na hora, acho que ele ia ficar muito triste com a seleção também, decepcionado como a gente. Mas quem tinha que subir, ia subir, quem tinha que ficar, ia ficar. Porque não há outro intermediador. Quantas pessoas tratam a sua religião, a sua denominação ou a sua placa como se fosse o próprio Deus, né? Então Jesus é o único que pode levar o homem a trilhar um caminho de volta para Deus e um caminho melhor aqui na terra. Jesus disse, eu sou o caminho, não há nenhum outro. 1 Timóteo fala sobre isso. O pastor fulano de tal pecou e agora? O problema é dele, o pecado é dele, eu continuo crendo em Jesus. Simples assim. Quem morreu por mim não foi um pastor, não foi um apóstolo, não foi um padre, não foi um bispo, falando da nossa denominação, não foi o John Ongmi, que Deus o abençoe. Foi Jesus. Ele é o caminho. Ele é o único caminho. E muitas vezes parece que nós não conseguimos viver isso na prática. A gente vai colocando a nossa expectativa e aí aplicando aqui em nossas vidas, nós começamos a trilhar caminhos que não tem nada a ver mais com os caminhos de Jesus e começa a chegar às consequências. Mas a pergunta é, o caminho que eu tenho trilhado hoje, o caminho que você tem trilhado hoje, é o caminho de Jesus? É o caminho que Jesus disse que nós deveríamos seguir? O caminho é estreito, porém, ele é único, ele é o único caminho que pode realmente nos levar de volta para Deus. E quando nós entendemos, todos aqui eu creio que entendem o plano de salvação, por que pode levar o homem de volta? Porque Deus fez o homem perfeito, lá no Jardim do Éden, estava tudo maravilhoso antes do pecado, o homem não foi feito para morrer, e aí quando entra o pecado, entra a morte, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e aí pela obediência de um homem, entra a vida, e esse homem é Jesus Cristo. Meu querido, se você quer continuar em pé, em fé, continue olhando para Jesus. Ele é o caminho. Nós temos que caminhar dentro daquilo que Jesus falou. Nós temos que ter muito cuidado. Eu falo isso como igreja, e quando eu falo a palavra igreja no sentido amplo, porque a igreja no sentido geral hoje tem colocado outros salvadores no lugar de Jesus. E Jesus disse, eu sou o único. Só há um intermediador, e aqui me desculpa, meu querido, se você tem colocado algum objeto também como intermediador, você está errado. Se você tem usado copo ungido, mas só para acrescentar a minha fé, se Jesus não for suficiente para você, meu querido, o que vai ser? Que Jesus disse que era suficiente. Aliás, eu nem sei como que coloca nessas televisão nova agora, né, o copo, né? Antes colocava, não sei nem como fica em cima, né? Caneta ungida para assinar promissória. Já fui no culto. Você vai comprar a caneta ungida para assinar promissória. No tempo do cheque ainda, né? Cheque. Só e Deus vai te abençoar. Sabe? Nós precisamos falar que Jesus é o único intermediador. O pastor não é seu intermediador, não é seu advogado. Vai lá no teu quarto, fala diretamente com Jesus.
O véu se rasgou, meu querido. Você tem livre acesso a Jesus, porque o caminho abriu-se agora. Você não precisa mais de sacrifícios de animais, você não precisa mais de rituais. O que nós precisamos apenas é entender que Jesus é o único caminho, abrir o nosso coração para Ele. E dizer: Senhor, Tu és o meu único Senhor e Salvador. Ah, mas eu aceitei. Mas e na prática nós temos vivido? Jesus disse: olha, eu sou o caminho, Tomé. Será que você não entende? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Então Jesus, Ele é o único caminho, não há atalhos e nem outros caminhos para Deus. E há pessoas que têm passado por dificuldades, como eu já passei. E na hora do vamos ver, tem procurado atalhos. Atalhos. Eu, num tempo, num processo difícil da minha vida, eu já falei aqui, eu passei por vários tipos de caminhos. Caminhei em regressão, não sei de quê, não tenho nada contra, estou falando de mim, ok? Fui fazer regressão, fiquei não sei aonde, li algumas coisas, mas nada disso adiantou. Alguns até adiantavam um certo momento, mas depois era bem pior, porque nós queremos pegar atalhos para Deus, e não há atalhos, nenhum caminho leva para Deus, só Jesus. Só Jesus pode nos aproximar de Deus. E quando eu me aproximo de Jesus, eu me aproximo de Deus, porque não há outro caminho. Quantas pessoas estão procurando, eu até brinco, né? Aqui não tem, mas algumas igrejas aí gostam de um tal de campanha, toda hora é campanha de 7 sexta-feira. Eu não sou contra, que eu fazia também campanha mensal, mas deixa eu falar uma coisa: não coloca a tua fé na campanha, coloca a tua fé em Jesus, meu querido. Senão você começa a ficar viciando nisso e acha o que abençoou sua vida é igual minha mãe. Uma das minhas mães que faleceu, ela fazia o seguinte, vou contar, ela não está mais aqui, né? A velhinha era fanática de futebol. Ela falava assim: se o Santos virar o jogo, eu vou dar 3 pulinhos para São Longuinho. Para o Santos pode dar 1000 pulinhos, meu irmão. Ela pulava, acabava com artrose e tudo e nada. Fez só Jesus para dar jeito nesse time. Mas ela acreditava nisso. Ela procurou uma vez um negócio lá, ela encontrou, ela deu 3 pulinhos. O joelho dela era melhor que o meu. Mas para quem for o pulinho? São Longuinho. Tem crente que tem medo de passar embaixo de escada. Tem crente que não anda assim, igual o Michael Jackson, que se dá azar. Gente, superstições ainda no meio da gente. Jesus é o caminho, aceitou Jesus, não há mais condenação, não tem mais maldição, não tem nada. O sacrifício dele foi perfeito para mim e para você, meu querido. Então continue caminhando com Jesus. Ele disse que o caminho era o quê? Estreito. Jesus, quando chamou aqueles discípulos e falou assim: vamos lá para o outro lado. O que aconteceu no meio do percurso? Tempestade, lembra? Tempestade, se levantou uma tempestade. Mas Jesus chegou ou não chegou ao outro lado? Então, quando nós estamos com Jesus, o caminho é difícil, mas nós chegaremos aonde Ele quer, meu querido. Nós vamos chegar, porque eles vamos para o outro lado. Quando chegou no outro lado, tem um monte de endemoniado ainda, né? Ele expulsou lá os demônios, porque onde Jesus chega, meu querido, o mal tem que sair. A gente fica com medo. Né? Outro dia aí, deixaram um negócio aí estranho na calçada, né? Aí passa os crentes e faz assim, né, meu Deus do céu, Deus me livre. Crente é metade, né? Crente é metade, não pode fazer. Gente, para nós sabemos que só há um caminho, e maior é aquele que está em nós. A Bíblia diz isso. Eu não tenho medo dessas coisas, não. Eu tenho medo é de mim mesmo. Eu não tenho medo da assombração. Não vou passar por aquele caminho não, que é encruzilhada. Pode ser encruzilhada, mas nós caminhamos com Jesus. E com Jesus nós estamos seguros. Segundo princípio que Jesus alegou a respeito dele, ele é a verdade absoluta e libertadora, né? A verdade absoluta e libertadora vem de quem? De Jesus. E quando Jesus fala, eu sou a verdade, Jesus estava dizendo, eu sou o próprio Deus encarnado. Jesus é a expressão exata do próprio Deus aqui na terra. Ele é a verdade, em Jesus não há mentira, em Jesus não há desvio, Jesus é a própria verdade. Ele disse, eu sou a verdade, se eu não me engano, João 8,32 diz o quê? Conhecereis a verdade, ela vos
libertará. Porque muitos estão na igreja há muitos anos e não conseguem se libertar de algumas coisas. Porque não entendeu que a verdade que liberta é Jesus. E quanto mais eu procuro me relacionar com Jesus, caminhar com Jesus, mais eu conheço de Deus, mais eu entendo quem é Jesus, e Jesus vai me fortalecendo para que eu possa me libertar. Então, a verdade absoluta para nós cristãos, irmão, só Jesus. Amém? A sua verdade e a minha verdade não é a de Jesus. Temos que ter muito cuidado com isso. A gente vai criando coisas e usa o nome de Deus para justificar os nossos pensamentos. Nós temos que ter muito cuidado, principalmente, igual eu falei, em tempo de tantas... Aliás, sempre teve isso, irmão, desde o tempo da Bíblia, né, da Grécia, do conhecimento. Os gregos achavam que a salvação era pelo conhecimento. Já os judeus esperavam um rei, um Messias político. E aí vem Jesus Cristo de Nazaré. Por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Veio Jesus. O caminho e a verdade. E o conhecer o verdadeiro Jesus nos leva a uma libertação profunda. Quando eu falo libertação, não é apenas mudar de vestimenta, não é apenas agora ir no culto todos os domingos. Eu estou falando da libertação do coração, da maldade do homem, da perversão do homem. Porque muitas vezes olhamos só para os pecados visíveis, sim ou não? Eu sempre comento isso brincando e falando sério com alguns. Você já viu alguém ser disciplinado na igreja? Vitor, você está de disciplina, está com inveja da camisa do pastor. Você mentiu. A gente só olha para os pecados que são visíveis e o qual nós, como denominação, como igrejas, começamos o quê? A elitizar pecado. Deixe-me falar algo para você. Se você quiser pregar sobre pecado, e deve pregar, pregue sobre todos os pecados que tem na Bíblia. Se não, cale-se. Cale-se. A gente prega só do que nos convém, né? Ai, isso aqui é pecado. Ouvir música não sei de onde, ouvir música do mundo. Eu não sei se tem fantasma, que eu ouvir música de onde? É pecado. Ah, isso aqui é pecado. Aí quando você fala de caráter, o maior propósito do evangelho é depois da salvação, é ter o caráter transformado. Aquele que minta, não minta mais. E o que a gente vê de camarada aí mentiroso, dentro das igrejas, escândalos aí de pessoas que se julgavam santos, que você não podia nem pisar no altar. Isso aqui não é altar, isso aqui é cimento, o véu se rasgou. Jesus é o caminho, meu querido, porque aqui é um homem santo. Na hora que você vai ver, o homem espancava a esposa, está sendo por aí procurado um monte de coisa. Sabe por quê? Porque ele achava que ele era a verdade, mas a verdade é Jesus. E quanto mais a gente cresce em Jesus, mais humilde nos tornamos. Miserável homem, que só olha o que o Paulo falava, gente. Caiu um jovem, não vai cair daí não, viu? Eu não consigo ressuscitar igual a Paulo, não. Caiu o jovem lá, né? Estava o discurso de Paulo, 3, 4 horas, o pessoal não aguenta 40, o discurso de Paulo, 4, 5 horas. Dormiu, pum, caiu, morreu. Eutico. Paulo foi lá e o quê? Ressuscitou. A sombra de Pedro, é isso? Me ajude que eu esqueci. Sombra de Pedro. Pedro, aquele homem do facão, um homem bravo, que cortava a orelha de todo mundo, queria brigar. Depois de Jesus, a sombra dele curava. Aí o apóstolo Paulo, formador da teologia quase toda do Novo Testamento, diz: miserável homem que sou. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, quanto mais conhecemos a verdade, mais miserável nos sentimos, no sentido de ver o quanto Deus nos ama, não pelo que nós merecemos, mas pelo que nós somos, porque nós não merecemos nem estar aqui. Mas é pela graça dele, e quando eu conheço a graça, a verdade absoluta daquele que disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará, eu começo a compreender que não há nada de bom em mim, mas tem que haver pelo menos, como dizia, né? Aquele cântico, né? Tinha um professor meu que não gostava dessa música, que diz, né? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Como que nada de mim vai encontrar em bom? Claro que eu tenho algo de bom. Mas a música diz o quê? Mais um desejo eu tenho.
de ser, que tenhamos pelo menos o desejo de ser transformado. E reconhecer, meu querido, nós não somos melhores que ninguém. Eu falo que o verdadeiro cristianismo é o camarada que entendeu que ele é tão fraco, que ele precisa de um Senhor e um Salvador. Nós estamos aqui porque reconhecemos que nós precisamos de um Senhor e Salvador. E esse Senhor e Salvador, ele tem que ser perfeito. E perfeito é o homem Jesus. Então, é essa verdade que é a absoluta verdade de Jesus. Platão, Deus abençoe, mas eu fico com Jesus. Durkheim, nem lembro mais, estudei sociologia, né? Meu Deus do céu. Durkheim, Karl Marx, não quero nem saber, gente boa, contribuiu com isso ou aquilo, mas Jesus é a única verdade absoluta. Nós temos que entender isso. Não que seja pecado você ler, buscar conhecimento, e faça isso, é muito bom, mas nós não podemos trocar a verdade de Jesus pela verdade que está aí. Muitas pessoas usaram a sua sabedoria. Qual foi o mais sábio da Bíblia? Salomão. Mas na prática ele foi tão sábio assim? Porque ele começou a achar que ele era o cara. Tinha todas as mulheres, disse que comeu de tudo, do bom e do melhor, disse que não negou nenhum desejo aos seus olhos. Estava lendo esses dias de novo, né, aquele livro, Provérbios, né, Eclesiastes. Salomão depois diz o quê? Que tudo se resume ao quê? Vaidade. Vaidade. Às vezes, até quando a gente quer ser humilde, nós estamos sendo vaidosos. Olha, eu sou tão humilde que eu me orgulho disso. De tão humilde que eu sou. Falta Jesus. Aonde Jesus chega, um homem. Você já parou para imaginar isso, gente? Que loucura. Por isso que eu gosto muito daquele texto de Paulo, que Deus, né, escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as que pensam que são. Ele fala que a palavra de Deus é o quê? Loucura aos sábios dessa terra. Você imaginou um Deus criador dos céus e da terra, como foi falado aqui hoje de manhã, né, de Gênesis, criou todas as coisas, te formou tudo que existe, ele disse que tudo era bom, e de repente ele decide descer à terra, num judeu, filho do Zé da Maria, um homem que não tinha posse, não tinha onde reclinar a cabeça, nasceu no meio, né, lá dos animais, onde tinha, com certeza o cheiro não era agradável, mas ele decidiu nascer ali, o dono do ouro, da prata, o dono do céu, de todas as coisas. Será que ele não queria nos ensinar algo? E nós vivemos um tempo hoje complicado, porque as pessoas querem falar de uma verdade, mas uma verdade que não transformou. Essa verdade de Jesus precisa transformar o meu coração, precisa gerar humildade, precisa gerar a capacidade de entender que tudo que eu tenho é graça do Senhor, é misericórdia do Senhor, não é nada meu, não é nada merecimento meu. Cuidado, eu fiz isso, porque a pessoa que acha que é merecedora, ela se torna uma pessoa individualista. Já percebeu isso? Se eu conseguir, você pode conseguir. Se eu faço, você pode fazer. Você poderia fazer o que Jesus fez? Você poderia morrer na cruz por um pecador? Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui é uma história real. Santo Antônio de Posse, eu saí de um culto de ceia, acho que eu ia começar meu seminário, e quando eu entrei, naquele tempo não tinha portão automático, se tinha, não tinha condições para isso. Então, quando eu entrei com o carro, nós abríamos o portão e eu entrei com a Angélica. E ficamos conversando, a mania que nós tínhamos, cidade pequena, né? Com o portão aberto, a porta do carro aberta, e de repente entra 3 assaltantes. E na hora que o cara veio para dentro, colocou um revólver na minha cabeça. Nessa hora ninguém lembra, Jesus é minha fortaleza não, meu querido. Minhas pernas bambearam, e tinha 2 encapuzados, e um com a cara limpa, geralmente a cara limpa não é o que mora na cidade. Ele falou assim, para dentro. Aí veio minha mãe, as minhas 2 mães, né? A minha mãe biológica e a minha mãe que me criou, tinha morrido. Quem que é esses caras aí? Ô tia, passa para dentro, é um assalto. Outra minha mãe, quer um cafezinho, filha? A minha família é uma comédia. Que cafezinho, tia? Para dentro. Aí ele falou assim, você vai dirigir. Eu tinha um Palio branco na época. Falou assim, você vai dirigir. Só que na época nós tínhamos trocado o Chevrolet
por um palho. Se eu não me engano, o Chevrolet, você levanta aqui e coloca aqui, né? E o palho a ré era para um lado. E eu falava que era ré para um lado, e minha mãe falava que era para o outro. Eu falei, vocês estão brincando com minha cara? Você vai comigo. Aí minha mãe se colocou na frente dele, falou assim, eu vou. Eu falei, pode levar ela. Aí eles desistiram, falei mesmo. Pode, deixa meu filho que eu vou. Eu falei, pode ir, pai. Porque eles queriam alguém para dirigir. Aí acho que Deus tocou no coração lá, eles não levaram ninguém. E trancou a gente no quarto. E levaram o carro. Levaram o som, um monte de coisa lá. Encontraram o carro lá na entrada de Arthur Nogueira, para aqueles lados, o motor fundido, não sabia dirigir um palio. Mas o que eu quero dizer? Eu não consegui colocar na frente da minha mãe, gente. Ai, mas o bom pastor dá vida pela ovelha. O bom pastor é Jesus, eu não. O bom pastor é Jesus. Eu falo para minha esposa, meu querido. Sabe o que eu falo para ela? Sabe por que Jesus ele fez todo aquele sacrifício? Porque ele sabe que nós não tínhamos condições de fazer. Então lembre-se, você não é Jesus, amém? Só morreria pela minha sogra. De alegria, claro, né? Então assim, gente, a verdade que transforma e liberta, só de Jesus. A gente brinca assim, mas é algo muito sério. As pessoas têm, até no meio de igrejas evangélicas, têm depositado a sua fé, como diz um cântico antigo, né? Em homens, que não podem responder suas orações. Então Jesus, ele é o único caminho, é o único intermediador. Ninguém pode te levar para Deus se não for para Jesus, se não for através de Jesus. A igreja é um instrumento, a igreja é um agente do reino, mas a igreja não é o reino. O pastor, o bispo, o apóstolo não é o intermediador, o padre não é. É só Jesus que é o intermediador. E a única verdade que liberta e transforma o homem é a verdade de Jesus, porque ele era o próprio Deus, a verdade caminhando no meio dos homens, a verdade dizendo a expressão exata de Deus. Então, tome cuidado com muitas coisas que nós ouvimos. Me desculpe falar isso, mas é meio complicado, mas eu vou falar, cuidado. Não é todo programa que se diz evangélico que alimenta a nossa alma. Porque muitas vezes a gente ouve muitas coisas lá erradas e a gente quer trazer para cá e quer que a gente faça. Aí chega pessoas com foto para ungir foto. Lá na igreja onde eu pastoreava, tinha isso. E quando você vai falar que só há um intermediador, você que é ruim. Eu prefiro ser ruim e ficar com a verdade de Jesus, de que negar o princípio de Jesus. Não vou entrar em questões teológicas sobre isso. Só estou dizendo de coisas que às vezes a gente vai ouvindo, mas a gente precisa, qual que é o nosso crivo? Jesus. Tudo tem que passar por Jesus. E terceiro, Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus oferece uma vida com abundância e vida também após a morte. Por que Jesus disse que Ele era a vida? Porque Ele venceu a própria morte. Como o Jonatas falou aqui de manhã, né? Ele sempre existiu. Ele é coexistente. Ele sempre foi vida, e ele não deixou de ser vida através de Jesus, e quando Jesus morreu, ele ressuscitou, ele venceu a própria morte, por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse que ele veio para dar vida, e vida em abundância. Jesus é a vida que venceu a própria morte. Em Jesus podemos ter vida em abundância, primeiramente aqui na terra. Ele já promete aqui, irmão. Ele disse que nós teríamos aflições, mas disse que nós deveríamos ter bom ânimo. Sabe por que você está aqui hoje? O Espírito Santo vai revelar. Você lutou para não vir no culto hoje. Lutou. A minha esposa está dando risada. Deus está falando contigo, né? Com minha filha, minha filhinha, meu genro. Se tivesse culto até amanhã, eu fico até amanhã, que está gravando não, né? Mas sabe por que você veio? Porque muitas vezes eu venho para a igreja também. Vamos ser sinceros, às vezes não é vontade própria. É o Espírito Santo nos incomodando, porque sabe que é a palavra de Deus que gera vida em nossos corações. Que essa semana, talvez você tenha que resolver um monte de coisa, mas você precisa receber orientação e fazer tudo de acordo com a vontade de Jesus. Então, meu querido,
Quando você aceita Jesus, eu acredito nisso. A vida de Deus aqui na terra começa aqui. A vida começa aqui, uma vida transformada. Agora, você não pode confundir uma vida transformada, uma vida em abundância, com uma vida que você não vai ter mais problema nenhum. Agora vai ser mil maravilha. Olha, venham para a igreja, Filadélfia, que todo mundo vai te amar, te respeitar, não tem pecado aqui, só gente boa e bonita, a começar pelo um dos pastores. Aí já vão dizer, ó, sabe quem é o pai da mentira, né? Mas a verdade é Jesus. Jesus tem vida para nos oferecer. Tem um pregador muito conhecido, príncipe, né, da pregação, Charles, não sei falar inglês, Spurgeon. Ele foi um dos maiores avivalistas e pregadores. Dizem que naquela época ele pregava 7 ou 8 sermões num dia, andava mais de 120 quilômetros no lombo de um cavalo, pregando nos vilarejos. Mas ele tinha uma depressão profunda na alma. E morreu com a depressão, espinho. Mas ainda assim ele teve vida em abundância, ele tinha força para pregar esse Jesus que salva e que restaura mesmo em depressão. Porque Jesus é maior que qualquer depressão. Jesus é maior que qualquer ansiedade. Jesus é maior que qualquer problema, meu querido. Talvez as pessoas não saibam o que você passa, o que eu passo, quando nós chegamos em casa. A gente ri para não chorar, né? Mas Deus sabe. E Ele que nos fortalece todos os dias. Ele que nos dá força, mesmo quando não queremos vir. Meu Deus, logo hoje eu tenho que pregar. Meu Deus, eu tenho que ir na igreja. Eu estou na escala. Jesus, hoje eu não vou. Parece que o Espírito Santo pega a gente pelo colarinho e vai levando assim. Você vai. Sabe por quê? Quando você estava lá no bailão, no meu caso, você ficava 3 dias na rua, chegava sexta-feira em casa, tomava banho, já ia para a balada, e da balada já ia para o trabalho, fedendo, tudo e ia. Aí para mim você não pode fazer um sacrifício de um culto de 1h30 só. Falando que Deus falava isso comigo, eu me senti incomodado. Hoje não fala mais, meu coração está duro. Estou brincando. Mas lembrando do nosso primeiro amor, lembra o que nós fazíamos logo no começo? E a gente começa a crescer. A gente começa a ficar maduro e acha que não precisa de Jesus dentro da igreja, que é pior ainda. Quando a gente começa a achar que não precisa mais de Jesus dentro da igreja. É quando a gente não tem mais aquele tremor, quando a gente não tem mais aquele temor a Deus. E aí a gente começa, mesmo dentro de uma igreja, a definhar espiritualmente, emocionalmente, porque a vida de Jesus, ela não está mais presente, porque nós estamos caminhando numa verdade que não é mais de Jesus. Mas aí quando eu volto novamente para o Evangelho de Cristo, por isso fica aqui uma dica, eu sempre faço isso, leio a Bíblia, mas eu estou sempre lendo os Evangelhos, vou e volto. Leia os Evangelhos de Jesus. Leia a respeito da vida de Jesus. Porque Jesus é a maior autoridade sobre a vida de um cristão. Amém? Então, dentro disso tudo, concluindo, pedi o pessoal do louvor aqui para ajudar, voz de música. Não é psicologia, fundinho, nada disso, não, né? Mas eu gosto, né? A gente também não pode dizer que isso é pecado, porque também não tem na Bíblia que não pode colocar fundinho. Tem na Bíblia? Então acabou, faça o que eu quiser. Está na Bíblia, estou brincando, né? Mas é porque os instrumentos, a Bíblia diz, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, para concluir, nenhum personagem da Bíblia, preste atenção nisso, nenhum. Qual é o seu favorito fora Jesus? O meu era José. Quem aqui tem favorito fora Jesus? Eu gostava muito de José. Moisés era uma tipologia de Jesus, né? Davi, Abraão, Paulo. Todos esses homens foram homens de Deus, mas foram frágeis e fracos como eu e você. Paulo tinha uma espinha. Nenhum personagem bíblico, nenhuma tradição religiosa pode estar acima de Jesus e das suas palavras. Nenhuma. São pessoas que vão nortear. E aí, foi quando eu estava em Juazeiro e Deus me deu uma estratégia, que eu trabalhava na rádio, era uma rádio católica, uma rádio que não era evangélica, e eu preferi, porque o programa era para alcançar todos. E quando ia falar do Padre Cícero, eu
falava o que era verdade. Sabe o que fala o Padre Cícero? O Padre Cícero seguia quem? Jesus, o discurso dele. Então faça como o Padre Cícero, siga. Simples assim, não precisa ofender ninguém, falar da fé de ninguém, da crença de ninguém num lugar desse. E sabe, é isso, então é só isso. Por isso, Jesus está acima de uma religião. E lembro-me, eu estava conversando com alguém que em Juazeiro, os adolescentes, alguns começaram a se converter, e uma mãe começou a querer buscar a filha na igreja evangélica, porque não queria. Uma vez fez um escândalo na frente da nossa igreja. Pegou até a roupa de dança da menina, porque não queria aquela menina numa igreja evangélica. E eu perguntei para aquela mãe: o seu amor pela sua religião é maior que o seu amor pela sua filha? Então a sua religião tem problema. Tem problema. Uma religião que afasta uma mãe de uma filha, a única pessoa que pode estar acima do amor de uma mãe para um filho, que é o amor mais parecido com o amor de Deus, é o amor a Jesus. Então, quantas pessoas amam uma religião, por isso que dão a vida por uma religião, mas não conseguem entender que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Então, portanto, tudo que Jesus disse e ensinou para os seus discípulos deve nortear a vida de um autêntico cristão. Não há outro Deus além do Senhor. Sendo assim, Ele é o único caminho para o Pai, transformando e libertando o ser humano do pecado e levando-nos para uma vida eterna. Vida eterna só em Jesus. Ele veio para nos dar vida. E eu fico imaginando, né? Às vezes a gente conversa com outros colegas, e quem que não tem suas heresias, né? A gente não consegue nem conceber como seria um mundo sem pecado. Mas a Bíblia diz que haverá um momento onde nós estaremos diretamente com o Senhor. Ali não haverá mais pecado, não haverá mais dor, não haverá mais separação, não haverá mais tristeza, porque Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. E é essa vida que nós estamos aqui nessa noite para buscar. É a vida do Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem nos dado saúde, tem nos dado condições de estar aqui. E quantos gostariam de estar aqui nessa noite, mas não tem condições físicas, às vezes não tem condição espiritual e emocional? Nós não devemos julgar essas pessoas, porque um dia nós passamos por isso, mas o Espírito Santo tem nos convencido, mesmo contra a nossa vontade, a estar aqui, porque Ele é o único que pode realmente nos transformar e realmente levar para um lugar diferente. Enquanto esse dia não chega, nosso papel é aqui, ó, perseverar. Aquele que perseverar até o fim, perseverar em quê? No relacionamento com Jesus. E todas as outras coisas, a igreja será bênção, não será um peso. Sabe quando a igreja, o ministério se torna um peso? Quando ela se torna a causa do nosso relacionamento. A nossa causa de estar aqui é Cristo, não é a igreja, não é o ministério, é Jesus. E quando eu entendo isso, eu venho na igreja com prazer. A igreja se torna um lugar agradável de comunhão, de fortalecimento, de vínculo, um lugar onde a gente vem para adorar a Deus juntamente, estar junto, né? Batendo aquele papo e um fortalecendo os outros, orando uns pelos outros. Esse é o propósito da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, quem quiser. Você tem caminhado com Jesus? Você tem procurado a verdade que liberta? Estou tão mal, pensando em desistir. Jesus também humanamente, Ele falou o quê? Senhor, se possível, ali a humanidade de Jesus estava dizendo: Senhor, vai doer. Ele iria passar por uma das piores mortes que existia naquela época. Mas Ele falou o quê? No entanto, seja feita a tua vontade. E quando Ele estava naquela cruz, seu último suspiro foi: está consumado, eu concluí a missão. Agora o homem pode voltar novamente para os braços do Pai. Agora eles vão entender que há uma verdade que liberta, e essa verdade não precisa mais de sacrifícios de animais, não precisa mais de cerimônias, leis cerimoniais. Basta crer que Jesus é o único e suficiente Salvador. E Ele se encontra aqui através do Espírito Santo.
Ele é aquele que seca as nossas lágrimas. Ele é aquele que vai no mais profundo e transforma, aonde ninguém pode mudar. Há um lugar no teu coração, no meu, que nem o teu cônjuge, nem teu filho, nem tua filha, ninguém pode tocar e mudar. Esse lugar profundo, só Jesus pode transformar. Oh Jesus, toca-nos nessa noite, Senhor. Tira toda a tristeza, Senhor. Toda a vontade de desistir, Senhor. Toda dúvida que questiona, Pai, muitas vezes o teu agir, Pai. E começa em nome de Jesus, fortalece os meus irmãos, fortalece a minha vida também, Jesus. Nós precisamos de Ti todos os dias, todos os momentos, Senhor. Cada fôlego nosso, Pai, depende de Ti, Jesus. Imagine que você está agora a sós com Jesus. Lembra a pergunta que ele fez para aquele homem? Que queres que eu te faça? Não tenha medo de falar a verdade para Jesus. Não tenha medo de falar das suas fraquezas. O apóstolo Paulo disse: quando sou fraco, é que sou forte. Jesus está aqui para te fortalecer, para te dar vida, para transformar o teu coração. Não há outro Deus além do Senhor Jesus Cristo. Vai tocando agora, Senhor, cada coração, cada mente, Pai, cativa, Pai. Tira do nosso meio toda a incredulidade, Pai. Talvez chegou alguém aqui nessa noite dizendo: eu vou só hoje no culto, não quero mais saber dessas coisas de igreja, de Jesus. Não, Jesus tem algo para você ainda, meu querido. Não é o fim. Lembra do profeta, estava desanimado, pedindo a sua própria morte, e Jesus disse: Elias, levanta, porque mesmo na tua depressão, no teu desânimo, eu tenho te sustentado, eu tenho mandado os corvos, eu tenho te mandado, tenho te guardado. E continua, Elias, fortalece, come esse alimento, porque eu tenho ainda a fazer na tua vida e através da tua vida, antes que eu te leve para mim. E Deus abençoou a vida de Elias, e ele falou: Elias, você não é o único que tem sofrido, mas a diferença de nós para os outros não é que nós somos melhores, é que nós temos o melhor, e o melhor é Jesus Cristo. Você pode cantar com louvor agora e declarar isso, cada fôlego, mas cante como uma oração, não apenas como uma forma mecânica. Ele está aqui, pode ter certeza. Te dou meu coração e tudo que sou, entrego a ti, entrega Senhor, tuas tormentas, cada fôlego, entrega os teus medos, teu desânimo, cada dia que viver, faz teu querer. Deixa Ele transformar teu coração. Te dou meu coração. Ele tem vida para você em abundância, antes de levar para a vida eterna. Sou, entrego a ti, Senhor, cada fôlego meu, cada dia que viver. Jesus, obrigado, Senhor, pela tua graça. Teu querer em mim. Faz o teu querer em cada vida aqui nessa noite, Jesus. Que o Senhor continue sendo o nosso caminho, Pai. Ainda que muitas vezes estreito, que venham as tempestades, mas a tua palavra disse, o Senhor disse: vamos ao outro lado. Tem um lado melhor nos esperando, meu querido. E Ele é aquele que acalma a tempestade. Ele é aquele que aquieta todas as coisas, até a natureza está submissa às palavras de Jesus, e que Ele possa liberar uma palavra dEle sobre a tua vida, sobre a minha vida. Quem sabe essa semana Ele vai dizer: aquieta-te, problema na vida desse irmão, na vida dessa irmã. Oh Jesus, vem tomar o controle de nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Vamos declarar mais uma vez, para a gente encerrar cada fôlego teu. Te dou meu coração e tudo que sou. Aleluia.
aqui viver, faz teu querer em mim. Aleluia. Você pode dar um aplauso para o Senhor Jesus?